Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a modelagem do blazer. Então esse vai ser um blazer um pouco mais alongado e com uma gola smoking. Então vou deixar aqui imagens do que seria essa gola para quem ainda não conhece. E eu até comentei com vocês lá no meu Instagram que eu iria fazer essa gola, coloquei lá imagens para vocês ficarem por dentro. E eu fiz também uma enquete para ver a preferência de vocês, se vocês gostam desse tipo de gola ou não. E a maioria votou que sim, então por isso que eu vou permanecer com esse tipo de gola para esse blazer, tá? Até pra gente diferenciar um pouco do que eu já trouxe aqui pro canal. Para fazer essa modelagem, você precisa ter em mãos a base da blusa Compense. Então eu já ensinei aqui no canal a fazer a base, tá? Então vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo, entra lá conferir se você ainda não tem a sua base sob medida. E também o tecido que eu vou trabalhar para fazer essa peça vai ser o linho estampado. E eu vou também forrar esse blazer, tá? Então eu tenho aqui opções de forro. Ou eu vou trabalhar com essa tricoline de algodão, tá? Na cor branca, ou eu vou trabalhar com esse cetim, que foi o mesmo forro que eu usei no meu casaco, tá? De lã batida. Esse aqui eu não tenho tanta metragem, então eu vou ver se der pra colocar, pra usar esse aqui, eu vou priorizar ele, que eu acho que vai ficar um acabamento mais bonito pro meu blazer. Mas se não der, eu vou trocar e vou trabalhar com a tricoline, tá? Sem o menor problema, até porque a tricoline ela vai deixar uma peça bem fresquinha. E também para esse blazer eu vou usar entretela, então você pode optar ou por aquela entretela mais fininha, né, de malha, de tecido, de papel, então fica do seu critério qual entretela que você quer trabalhar. Bom, no vídeo da costura eu passo para vocês bem certinho a metragem que eu utilizei, tanto para o tecido principal, que é esse estampado, mas também para o tecido de forro, tá? Então eu vou ver a minha modelagem, o tanto que ela vai consumir de tecido e passo para vocês no vídeo da costura. Lembrando vocês que antes do vídeo da costura eu vou fazer também a peça piloto, tá? Que vai ser uma peça teste que eu vou trabalhar em cima de um tecido murim ou pode ser até o algodão cru, tá? Você vai ver aí o tecido que você tiver encostadinho, se você não quiser nem investir tanto em um tecido assim para fazer a peça piloto, pode comprar aí um TNT que vai dar tranquilo também para trabalhar a sua peça piloto, para ver se vai estar tudo certinho ou se vai precisar de algum ajuste, tá? Então eu vou fazer antes do vídeo da costura, né, da peça ali real, a gente vai trabalhar essa peça piloto para analisar se vai ser preciso fazer algum ajuste nessa modelagem, tá? E se for preciso eu vou mostrar tudinho para vocês, o ajuste de modelagem. E depois a gente vem com o vídeo final desse blazer, que vai ser a costura dessa peça, tá? Também vai sobrar um tanto de tecido aqui, né, desse principal, que eu quero fazer com vocês uma parte de baixo, pra gente formar um conjunto do blazer e uns shorts, tá? Eu tô aqui na minha cabeça já imaginando uns shortinhos pra esse conjunto, mas se não der eu faço uma saia e vou atualizando vocês de tudo, tá? Então é isso, espero muito que curtam esse vídeo, se inscrevam aqui no canal, cliquem em gostei, acione o sininho para receber todos os vídeos em primeira mão e comenta aqui se você já comprou o seu tecido para fazer esse blazer, porque tem muita gente esperando esse blazer há tempos, tá? Então agora ele vai sair. Então bora lá conferir esse passo a passo. O primeiro passo foi traçar a base frente e costas da blusa Compense. Então aqui eu já tenho a minha base, ó, retraçada, com a marcação de pence, tá? Pence de busto e também a pence de cintura, tanto frente quanto costas, tá? E eu vou começar a explicar o pouco de interpretação que eu já fiz e também o próximo passo, né, que eu vou fazer aqui, que vai ser na parte da frente. Então aqui eu comecei definindo o comprimento desse meu blazer, que no meu caso eu coloquei um comprimento de 70 centímetros, tá? Eu quero um blazer bem alongado, bem ali na região mesmo de quadril, de altura do meu quadril. Então vocês podem definir o comprimento desejado, pode ser uma medida menor ou maior do que essa que eu coloquei no meu, tá? Então eu tracei a minha base e eu vi o tanto que eu precisava aumentar para chegar nessa medida de 70 centímetros de comprimento a partir do ombro. E eu precisei aumentar 10,5 a partir aqui do comprimento da minha barra, tá? Da onde terminava a minha base. E na parte das costas, eu também aumentei esses 10,5, tá? Porque daí nas costas eu não vou medir pelo ombro, porque eu tenho aquela compensação, né, de transferência de ombro. Então por isso eu sempre pego a medida que eu quero pro comprimento da minha peça a partir do ombro frente. Aí eu defino essa medida, no meu caso 70 centímetros, e aí eu vejo o tanto que eu preciso aumentar da minha base para chegar na medida desejada. Então no meu caso 10,5, então eu pego esse 10,5 e depois eu mostro para vocês como eu fiz lá na parte das costas, que também foi
aumentar esses 10,5 a partir da barra da base, tá? Também já fiz a parte de transpasse, tá? O meu transpasse vai ser de 2 centímetros, bem pouquinho, porque a ideia desse blazer é usar ele bem aberto mesmo, eu não uso o blazer fechado, mas eu sempre faço, mesmo eu não usando ele fechado, eu faço esse transpasse de abotoamento. No meu blazer eu não vou colocar botão, eu vou colocar esses ganchinhos, tá? E eu vou colocar só um, bem nessa região aqui da linha de cintura. Então aqui eu tenho esse ponto marcando que é a minha linha de cintura. Então a minha gola, você pode também definir na hora da interpretação do seu blazer aonde você quer que termine essa gola. A minha vai terminar bem nessa região de altura de cintura. Então vocês vão ver que a minha gola ela vai ser recortada, tá? Então a maneira que eu vou fazer aqui, vocês conseguem trabalhar tanto ela dobrada, que geralmente é o que é feito quando é essa gola smoking, mas no meu caso eu vou recortar o meu molde de gola, tá? Porque eu gosto dessa golinha colocada até para a hora do vinco dela, sabe? Ela para melhor, então eu vou fazer ela costurada mesmo. Então ela vai ficar um pouquinho diferente do que a gente costuma ver, mas também é uma forma de se fazer, tá? Essa maneira que eu tô ensinando para vocês. E eu defini também a altura que eu quero que essa minha gola termine, que vai ser aqui também na região de cintura. Então ela tem aqui, ó, a partir do meu ombro, 42 centímetros, tá? E eu marquei o meu transpasse só até essa altura. Aqui no meu ombro frente eu entrei 1 centímetro e agora eu vou traçar uma reta ligando esses dois pontos, o do ombro com o final ali, né, do meu transpasse. Agora eu vou medir o meu decote costas, que eu também entrei aqui, ó, no ombro 1 centímetro e desci meio centímetro aqui na profundidade e retracei esse decote costas. Então agora eu preciso dessa medida, sempre com a fita métrica em pé, contornando, ó, 11 centímetros. E eu vou precisar acrescentar esses 11 centímetros aqui, porque a gente vai fazer essa gola smoking que ela vem inteiriça ali até o centro, né, da gola, que vai encaixar com o centro do decote costas. Então, eu vou meio que prolongar, já que uma medida é exata, tá? Então, eu vou esquadrar nessa linha que a gente fez unindo do ombro até o transpasse. E eu vou marcar esses 11 centímetros aqui. O que eu vou fazer aqui é entrar para o sentido aqui da minha lateral da peça, uns 7 milímetros, tá? E vou retraçar ela dessa forma, ó, meio que encontrando na nossa reta aqui, ó. Que é só para dar um melhor encaixe na peça. Então, essa linha vai sumir e a gente vai considerar essa aqui, ó, tá? A da nossa gola. Vou traçar uma outra reta aqui, esquadrando, ó, nessa minha reta que vai sumir, tá? Vou traçar ela aqui sem nenhuma medida ainda. Mas eu vou considerar essa linha de trás para colocar a medida da minha gola, que vai ser de 7 centímetros, tá? Vou colocar 7 centímetros aqui também. Aqui mais pro meinho do centro aqui frente, sabe? Eu vou colocar já uns 6 centímetros, que eu quero que ela vai meio que dando uma funilada. E aqui eu vou colocar 5 centímetros, vou fazer ele retinho assim, ó. Vou pegar essa reta aqui, vou fazer um pontilhado, uma retinha, ó, só para eu ter uma base, mas ele não vai ficar dessa maneira. Pode ficar assim, tá? Se for do teu osso, deixar ela quadradinha no final. Mas a minha, eu vou meio que fazer um arredondadinho, tá? Então, primeiramente, eu vou unir esses pontos com uma suave curva. E o que eu vou fazer aqui nessa pontinha é terminar com ela mais arredondada, tá? Pra ficar mais delicadinha.
E essa é a minha gola que eu vou cortar, certo? Então eu vou cortar ela aqui e depois eu vou dar uma folguinha nessa parte, para a hora que ela virar, não ficar tão apertadinha, tá? Então a gente meio que abre aqui uns cortezinhos, só para ela dar uma folgadinha para a hora que a gente virar essa gola pro sentido dela normal. E aqui agora onde é o meu decote costas, ó, eu vou fazer uns cortezinhos, uns 2 cortes. Que é só para ele meio que abrir pouquinha coisa, sabe? Para quando a gente virar essa gola, ela não ficar repuxando. Vou abrir cerca de uns 0,7 em cada abertura aqui que eu fiz, tá? Então essa partezinha reta é o centro da nossa gola, né, que vai encaixar no centro do decote costas, então eu coloquei meio da gola. E aqui é a partezinha, ó, ela vai ficar pronta dessa maneira. Encaixadinha aqui, ó, e sobreposta no meu molde aqui na frente, tá? Então você pode fazer esse acabamento reto, pode fazer ele quadradinho, fica bem a critério. E você pode até cortar o teu molde inteiro, sem retirar a tua gola, mas no meu caso eu quero fazer a minha cortando a gola, tá? Até para dar um melhor acabamento quando eu forrar essa peça. Agora eu vou fazer com vocês, né, dar continuidade aqui na parte da frente. A gente vai acrescentar um recorte aqui de busto mesmo para essa peça. Então a gente vai transferir essa pence de busto para esse recorte aqui da cava. Então por isso até que eu marquei aqui 9 centímetros na minha cava e eu fiz essa reta que termina aqui na minha pence do busto, tá? Então aqui eu vou cortar todo o meu molde. Essa reta do centro aqui da pence da cintura, eu vou prolongar ela, ó, até a minha barra. Sempre coloco o meu esquadro bem na reta certinho e dou continuidade até ali na barra e até encontrar com a pence de busto e com essa nova reta que eu fiz aqui, que é a da cava, né? Eu vou cortar, abrir essa reta. E agora eu vou fechar a minha pence de busto. Jogando essa minha sobra de pence para baixo, tá? Então, quando eu fecho essa pence, ela automaticamente é transferida para onde eu coloquei, né, essa transferência, para onde eu desejo colocar ela. Então, no meu caso, eu coloquei uma reta aqui na cava para a gente criar esse recorte de busto, então ela automaticamente foi transferida para cá. Eu já fiz um vídeo sobre transferência de pence, vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo para você entender bem certinho alguns lugares onde você pode estar fazendo essa transferência de pence, ok? Então aqui eu já transferi a minha, vou colocar um alfinete, você pode colar aqui, fazer da maneira que você desejar, tá? E agora eu vou eliminar essa pence de cintura. Então o que eu vou fazer aqui é cortar dessa reta e eu venho fazendo o contorno da pence de cintura, que é para poder eliminar ela. E agora a gente tira ela dessa parte. O que eu preciso fazer aqui é melhorar esse contorno do meu recorte. Então aqui a gente tem meio que um formato de um bico, então a gente vai melhorar isso, tá? Então eu vou arredondar essa parte. Tô tirando aqui cerca de 1,3, 1,5, tá? Ó, 1,2.
E isso eu vou acrescentar nessa outra parte. Então, tá vendo? Aqui a gente precisa tirar um biquinho e aqui a gente precisa preencher, para eliminar também esse bico que fica entrando no nosso molde. Então, isso são algumas correções que são necessárias a gente ir estudando, né, na modelagem para ir corrigindo. Ó, aqui já ficou bem bonitinho. E agora eu vou colar um pedaço de papel aqui para preencher o que falta. E agora a gente precisa conferir, ver se bate esse recorte com esse, ou se precisa também ainda tirar alguma compensação, sabe? Tirar de uma parte, acrescentar na outra. Então vocês podem vir costurando essa peça ou até mesmo medir com a fita métrica em pé. Então aqui ele bate bem certinho, tá? Ou fazer a conferência dessa forma, ó. E aqui também você pode colocar uns 2 piques para costurar essa peça. Então aqui eu vou pôr um pique a 25 centímetros. Depois eu medir desses 25, mais uns 18 centímetros. E a mesma medida eu vou colocar desse outro lado. Já retracei lateral para formar o meu forro e também o centro-frente, tá? E eu marquei aqui 4 centímetros na barra, porque eu vou cortar essa partezinha aqui, que vai ser um revel, que eu vou acrescentar pro forro, tá? Que vai ser do mesmo tecido do linho lá estampado, né? Que é o tecido principal. Então aqui vai esse revel de tecido principal e aqui vai ser o forro, tá? Ou no tricoline ou no cetim. Eu ainda não defini. E eu coloquei esses 4 centímetros, então, tanto no centro-frente como aqui na lateral da frente. E eu não vou acrescentar margem de costura ainda, vou permanecer com esse meu molde assim até o próximo vídeo, que vai ser o do corte, né, da confecção ali da peça piloto. Porque se eu precisar fazer alguma correção, eu posso fazer a correção aproveitando já esse meu molde que tá bem limpinho, né? Esse aqui eu já vou retraçar ele em outro papel mesmo, né? Depois que eu fizer a piloto. Mas esse aqui eu já consigo aproveitar esse molde, se eu precisar tirar um pouquinho mais desse recorte, enfim, tudo eu vou mostrar pra vocês depois no vídeo da piloto, tá? Se for necessário fazer correções. Mas, por enquanto, eu vou deixar dessa forma. A única coisa que eu já vou cortar vai ser aqui, porque eu vou unir esse revel, eu vou deixar ele inteiro. E aí eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo mesmo. Então eu vou cortar esse revel. Eu fiz esse pique pra saber que eu tenho que encaixar aqui esse recorte com esse outro. Aqui é a lateral da minha peça e aqui vai ser o centro-frente, tá? E eu vou colar essas duas partes para ficar o revel da barra frente. Então ele ficou assim, o meu revel. E essa parte eu vou permanecer assim porque para piloto eu não vou forrar. Então eu vou usar só essa parte de fora mesmo. Então não precisa cortar isso aqui por enquanto, até eu montar a minha piloto e ver que ficou ok, tá? Então eu deixo isso aqui até eu ter a aprovação de piloto para depois eu colocar margem de costura em tudo e cortar no meu tecido principal. Então a frente ela já está pronta e a nossa gola também está pronta, tá? A parte das costas eu já aumentei aqueles 10,5, lembra que eu medi lá no comecinho? Na parte frente eu acrescentei aqui, ó, a partir da minha barra da base, 10,5, para eu ter o comprimento que vai bater lateral costas com lateral frente.
E eu já fiz a abertura do meu decote, que é de 1 centímetro no ombro, desci aquele meio de profundidade. E eu já marquei o centro aqui do meu ombro, tá? Já dividi ele ao meio, marcando um piquezinho aqui, que é para encontrar com essa linha que tá na reta da minha pence da cintura, tá? Que é para formar o recorte das costas, que é muito simples esse recorte costas. Eu vou usar essa suave curva e eu vou ligar esse ponto com o início ali da minha pence. E aqui eu vou com ela prolongar até a barra. E agora eu vou recortar eliminando a pence da cintura costas. As costas ela não tem muito segredo, tá? É isso mesmo que eu vou fazer e já vai estar pronta também. Aqui ela não fica nada acentuado, então não tenho que fazer correção, sabe? É só cortar mesmo o contorno. Vou retraçar em outro papel e fazer o mesmo processo que eu fiz na frente, de marcação lá no forro, né, na parte do forro dos 4 centímetros. Então eu já volto com vocês com essa parte do forro finalizada também. Então aqui eu já tracei o forro costas, que foi copiar o molde, né, que eu fiz aqui para lateral e o centro das costas, e diminuir aqueles 4 centímetros que é o meu revel. Como eu não mostrei para vocês a parte da frente, eu fiz o mesmo processo, cortei. Aqui é o centro costas, eu coloco ele aqui, contorno, faço um risquinho, que esse risquinho eu encaixo a parte do revel da lateral e eu continuo pra gente fazer esse revel inteiro, sem precisar ter emenda de costura, tá? E aí ele fica dessa forma. Também não vou acrescentar ainda margem de costura, a única parte que eu acrescentei já margem de costura foi na manga. Mas porque foi a primeira parte que eu fiz, eu já não ia modificar muita coisa na manga. Eu retracei ela e já acrescentei margem de costura. Porém, o indicado é, quando você vai fazer a tua peça piloto, né? Deixar já a sua modelagem sem a margem de costura. E aí depois você acrescenta essa margem depois de aprovada, tá? Dentro de uma confecção, lógico que não funciona dessa forma, mas quando a gente está fazendo essa peça para nós mesmo, então assim, que é uma modelagem que vai ficar ali para você mesmo, tá? Que seja de um cliente seu, você pode fazer dessa forma, modela, corta, acrescentando no tecido a margem de costura, costura a peça piloto, prova ela, vê se não precisa de nenhum ajuste, se precisar de ajuste, faz o ajuste no molde e em seguida, depois que tá tudo certinho, o molde todo ajustado, aí sim você passa para um outro papel e acrescenta a margem de costura, tá? Então aqui tá minhas costas, essa é a do tecido principal do linho estampado, já com as partes todas identificadas, que eu vou cortar essa aqui no murim para fazer a piloto, e o forro eu vou permanecer com ele assim, tá? Se ficar ok a modelagem, eu só acrescento margem de costura aqui e corto esse molde que é o do forro. Então aqui eu tenho a minha manga, que eu usei a base, ó. Acrescentei margem de costura de 4 centímetros, um é de margem e os outros 3 é aquele que vai entrar um pouquinho por dentro da manga, né, com o forro. Então, coloquei 4 e 1 centímetro no contorno aqui total. E aí eu tracei o forro que eu ainda não cortei, porque eu falei, se eu precisar ajustar alguma coisa, pelo menos o forro eu deixo aqui salvo. E no forro eu descontei os 3 centímetros, né, que eu aumentei no tecido principal, que vai ser o do linho estampado, eu diminuí para o forro, tá? E aí depois, se ficar tudo ok a piloto, eu acrescento margem de costura aqui nessa parte que é a manga do forro, tá? Então é isso, pessoal. Essa é a modelagem do blazer, que vai ser cortado no tecido de linho. Antes de tudo, né, o próximo vídeo vai ser o da peça piloto, então não percam, porque lá eu vou mostrar se eu vou fazer ainda alguma alteração nessa modelagem. Então aqui ainda está todas essas partezinhas sem margem de costura, por conta da piloto que eu deixei para fazer com vocês, tá? E é isso, eu espero muito que tenham gostado do vídeo. Comenta aí se você tá ansiosa pro resultado final dessa peça, que vai ficar incrível.
e que depois eu vou compor com o que sobrar do meu tecido, né, do linho estampado. Eu quero fazer a parte de baixo, quero montar um conjunto daí com esse blazer, né. Acho que vou fazer uns shorts, comentei se vocês querem shorts ou saia. Calça não dá pra fazer porque não tem uma metragem muito grande ali que vai sobrar, né? Eu acho que vai dar ou para um shorts ou para uma saia. Comenta aí o que você quer. E é isso. Essa parte aqui do centro-frente vai ser a única parte que o forro, né? Dessa partezinha aqui vai ser do mesmo tecido do principal, que é para quando a gente ter a vista, né? Quando a gente virar ali, apesar de que não vai aparecer essa partezinha, mas pra gente ter ali na parte de dentro mesmo a vista, que é do mesmo tecido estampado, tá? Vai ficar bem bonito esse blazer. Então é isso, espero muito que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo, que é o da piloto desse blazer. Beijos e até lá!